Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma aulinha. Hoje vai ser rapidinho, certo? Então pessoal, ó, na última aula, né, nós vimos força elástica, a lei de Hooke, né? E hoje nós vamos ver força de atrito, certo? Vamos falar sobre força de atrito. É uma continuação sobre a dinâmica que nós estamos vendo, mas é bem simples. Tá legal? Acompanhem, se divirtam. Vamos lá. Então pessoal, ó, primeiro, né, a força de atrito ela é muito importante, né, de ser estudada porque ela está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tanto nas coisas mais básicas como nas tecnologias que nós usamos. Por exemplo, no caminhar. Se você não tivesse a força de atrito, né, entre a superfície e o seu calçado, não teria como você caminhar. Então nós precisamos. A força de atrito é uma reação da força que você faz na sua perna para lhe ajudar a caminhar. Então nós necessitamos dela, ela está presente no nosso caminhar. Na hora que o carro faz uma curva, é necessário ter a força de atrito para sustentar o carro nessa curva. Né? Para frear um automóvel, a pastilha do freio, lá todo o dimensionamento dos freios é levado em consideração a força de atrito entre as pastilhas e o disco. Para segurar um copo d'água, é necessário ter força de atrito entre os dedos e o copo. Como é que você conseguiria segurar um copo dessa maneira se não existisse força de atrito? Né? Até no simples fato de você permanecer em pé, certo? Nós permanecemos em pé, parados, nós necessitamos de força de atrito para ter esse equilíbrio. Se não tivesse força, se a força de atrito fosse nula em uma superfície bem lisa, provavelmente você não conseguiria nem se equilibrar para ficar em pé. Quem já andou de patins no gelo sabe da dificuldade, né? Que nem o atrito não é nulo, né, que não existe atrito, o atrito é muito baixo. Então já é uma dificuldade de sustentar em pé no gelo devido à força a baixa força de atrito. Entre o ar, entre a superfície, um corpo, né, o nosso corpo, entre um automóvel, existe força de atrito. Então, entre os elementos, né, entre as superfícies, sempre está existindo essa força de atrito. Né? Pode ser sólido, líquido ou gasoso, né? Sempre existe essa força de atrito entre os objetos. Bom, a força de atrito, nós necessitamos dela para caminhar, para andar de carro, só que ela tem os efeitos colaterais. Um deles é o desgaste por abrasão. Né? Você vai desgastando a superfície do sapato, tem o desgaste dos pneus, desgaste dos freios, das peças dos automóveis. Né? Outro problema do atrito é que ele gera um outro tipo de energia, que é o calor. Né? Esse aqui é um carro acho que é um carro de Fórmula 1, né? E exatamente acontece isso mesmo. Ó. Na hora que está utilizando os freios, ó, aquela pastilha de freio, aquele disco de freio fica incandescente, ó, de tão quente que fica. Então ele gera calor. Então, no automóvel, sempre que vocês já repararam, né, é necessário colocar óleo no motor do carro. Para que esse óleo no motor do carro? Se você não colocar óleo no motor do carro e não fizer a manutenção preventiva do carro e não verificar corretamente o nível do óleo, o que pode acontecer com o carro? Ele pode perder, né, você pode perder o motor do carro. O atrito entre as engrenagens pode ficar tão grande, certo? Que ele vai ficar assim incandescente e ele pode fundir o motor até derreter as peças ou até quebrar todo o motor, as peças quebrarem ali devido ao grande coeficiente de atrito. Então esse óleo é para diminuir o atrito. Então o atrito nós necessitamos dele, mas na medida correta, certo? Então nós já vimos aqui através dessa pequena explanação que eu fiz para vocês aqui, a importância na engenharia, na física, de a gente estar estudando as forças de atrito. Isso em pisos, em pontes, em construções, em automóveis, em máquinas, em sapatos, em pneus, em asfalto, em superfícies,
nós sempre estamos dimensionando a força de atrito, né? Porque nós estamos lidando com ela, então nós precisamos levar sempre ela em consideração. Um avião, um helicóptero, qualquer um carro, a força de atrito com ar. Então sempre a gente tem que sempre levar em consideração a força de atrito. Então por isso que é importante usar. Lógico que nós vamos estudar aqui é uma coisa mais básica, mas eu queria demonstrar para vocês a importância de estar estudando a força de atrito, tá legal? Então, o que é a força de atrito? Imagina um bloco, né? Você tem uma caixa e você quer arrastar essa caixa, você quer mover essa caixa, certo? Vou dar um exemplo assim. O que acontece? Ó? Então, eu vou representar a força que a pessoa está fazendo com uma flechinha, que eu vou chamar de força, né? A força que está tentando fazer o objeto se mover. Em relação, quando você tenta fazer o objeto se mover, existe uma força contrária, que a gente chama de força de atrito, que tenta impedir, né? Ela atrapalha o movimento desse objeto, essa força de atrito. A força de atrito a gente chama de força resistiva, certo? Ela resiste ao movimento, então ele está empurrando o objeto para a direita e a força de atrito é para a esquerda, sempre no sentido oposto. Mas da onde que vem essa força de atrito? É o seguinte, ó, se você observar aqui, sempre que você tentar arrastar um objeto, ou nas peças de um automóvel, ou entre o pneu e o asfalto, entre o sapato e a calçada que você está caminhando, e a sola do sapato, existe uma superfície de contato. Essa superfície de contato, a olho nu, às vezes pode ser até bem lisinha, mas se você observar, né, se a gente observar de perto, toda superfície tem uma irregularidade, ela é irregular, certo? Então, quanto mais irregular essa superfície aqui, se a gente olhasse no microscópio, não é? Nós vimos olhar que ela é áspera, ela tem irregularidades, ela não é bem lisa. Então, quanto maior for essa regularidade, quanto mais áspera for essa superfície, mais difícil é de mover esse objeto. Por quê? Porque ele está engalhando nessa superfície, ela vai tendo uma força de contato maior. Aí onde gera a força de atrito. Tá legal, pessoal? Então a força de atrito é uma força de contato, de arrasto entre duas superfícies, certo? No caso, entre bloco e assim a superfície de uma mesa, entre o pneu e o asfalto, né? Entre ferro e ferro, entre plástico e plástico, entre as duas mãos, quando esfrega as duas mãos, ó, óleo que gera calor, tá vendo a força de atrito? Então a superfície, cada superfície tem uma regularidade. Cada superfície, umas tem mais força de atrito, outras vão ter menos. Depende da superfície. Quanto mais lisa ela for, né, mais regular for essa superfície, aqui mais lisinha, a superfície de contato das duas, né, porque é dois objetos, menor vai ser o coeficiente de atrito. Tá legal? Vamos fazer um exemplo aqui, que eu acho que vai ser bem simples, certo? Vamos lá então. Olha que simples. Ó. Então está aqui, esse é o exercício, certo? Fala assim, um bloco de massa 2 kg é deslocado horizontalmente por uma força de 10 newtons sobre um plano horizontal. A aceleração do bloco é 2,5 metros por segundo. Calcule a força de atrito. Pessoal, olha que fácil esse problema, certo? Primeiro, nós vamos desenhar aqui a força de atrito, certo? Que se a força está empurrando o objeto para a direita, nesse caso que eu representei aqui por esse bloquinho, a força de atrito é para a esquerda. Se o bloco tentar se mover para a direita, a força de atrito é para a esquerda. A força de atrito sempre contrária ao movimento. Certo? Então, vamos pegar os dados do exercício. O que ele falou, né? Os dados desse exercício. Ele falou o seguinte, ó. A massa é 2 kg, então vou botar o M igual a 2 kg. É empurrado por uma força de 10 newtons. Essa força que está empurrando o objeto, 10 newtons. Sobre um plano, a aceleração do bloco é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Onde existe força, existe a aceleração. Né? Então tem aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Calcule a força de atrito. Então eu vou chamar a força de atrito de FAT. Para diferenciar de força, eu vou chamar de FAT. FAT, força de atrito. Então vamos lá. A fórmula da segunda lei de Newton que nós temos é isso aqui. Ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração.
Então é o seguinte, só que agora eu vou considerar duas forças. Uma que está empurrando o objeto e uma que está atrapalhando o objeto de se movimentar, que a gente chama de força de atrito. Então, no lugar da força resultante, agora dessa fórmula aqui, ó, nós vamos colocar o F menos o FAT. Porque é o contrário, eu tenho que diminuir. Ó. Essa está empurrando para a direita e essa está atrapalhando. Então, no lugar da força resultante, nós vamos colocar força, né? Força menos força de atrito, que é a força F que está empurrando, menos a força de atrito, que é contrário. O resto da formulazinha fica igual. E depois disso é só resolver. O que ele está pedindo? A força de atrito. Ó. Então, ó, o F é 10, certo? A força de atrito eu quero saber. A massa, 2 kg, o exercício deu. E a aceleração, 1,5. 2 vezes 1,5, 3. O 10 está desse lado, passa para o outro lado, fica menos 10. 3 menos 10 fica menos 7. Mais menos com menos fica mais. E a força de atrito é 7 newtons. Então, tá vendo? Pela força que está empurrando e pela aceleração que adquire o objeto, nós conseguimos determinar a força de atrito. Lembrando que essa aula, nós vamos chamar de aula 1, certo? É a primeira aula sobre força de atrito. Próxima aula nós vamos continuar, nós vamos bem devagar, certo? Porque existe bastante coisinha sobre força de atrito, tá legal? Então nós vamos começar com exercícios mais simples, para vocês ter um pouco de noção do que é força de atrito, legal? Vamos fazer outro, ó. Aqui, certo? Está número 1, mas é outro exemplo, né? Então fala o seguinte, um bloco de massa 8 kg é puxado com uma força horizontal de 20 newtons. Sabendo que a força de atrito entre o bloco e a superfície é de 2 newtons, calcule a aceleração que fica sujeita ao objeto. Então vamos pegar os dados, a força de atrito sempre contrária, certo? O exercício não precisa dar, certo? O que está de cor preta aqui é o exercício, o que está de branco aqui é a resolução. Então a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Que legal. Então vamos lá. Ó. O que ele deu? Massa 8 kg. A força que está empurrando ou puxando o objeto, tanto faz, para nós não faz diferença, é 20 newtons, certo? Nesse caso não faz diferença. A aceleração ele quer saber, e agora ele falou que a força de atrito é 4 newtons. Eu botei errado aqui, ó. Eu só vou digitar aqui de novo. Vou arrumar ali um pouquinho. Vou arrumar aqui. Eu escrevi 2 e é 4. 4 newtons. Isso. Vamos voltar. Apresentar. Deu, tá aí. Um erro de digitação. Então tá aqui a força de atrito, né? Os dados dos exercícios. Tá esse aqui, são a massa é 8, certo? Aqui a massa é 8, a força é 20 newtons, a aceleração eu quero saber e a força de atrito ele deu aqui, ó, 4 newtons. A força de atrito entre o bloco e a superfície é 4 newtons. Tendo esses dados, a fórmula é a mesma que eu falei para vocês, ó. No lugar da força resultante fica força menos força de atrito. Só isso, professor, só isso. Nesse caso, só isso. Ó. Então vamos lá. Ó. A força é 20, o F é 4, que é a força de atrito, a massa é 8, e eu quero saber a aceleração. No outro exercício, ele dava aceleração e pedia força de atrito. Nesse exercício, ele está dando a força de atrito e está pedindo aceleração. Ó. 20 menos 4, 16. Troca de lado, não precisa inverter o sinal, porque muda a equação todinha. O 8 está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por 8, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do bom. Beleza, pessoal? Então, esses são os dois exemplos que eu queria dar para vocês. Isso que eu queria iniciar a falar sobre força de atrito, certo? Nós vamos continuar falando sobre força de atrito nas próximas aulas, legal? Essa é a primeira aula sobre força de atrito. Próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre força de atrito. Falou? Então, tchau para vocês, sejam felizes e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.